Olá pessoal, mais um vídeo no canal do Responsa e mais uma resolução de lista de química. Essa é a segunda parte da resolução da lista de substâncias puras e misturas. A primeira parte foi resolvida pelo Antônio e tá aqui no canal também. Para resolver essa lista, pega o link aqui na descrição do vídeo que vai estar a lista para você abrir e ir acompanhando junto comigo, tá bom? Vamos lá? Bom, na nossa primeira questão, a gente tem uma questão da Universidade Mackenzie. Então vamos lá. O número de substâncias simples entre as substâncias de fórmula O3, H2O, Na, P4, CH4, CO2 e CO é. Bom, o enunciado dá os elementos pra gente, as substâncias, e eu deixei aqui embaixo pra gente decorar e se familiarizar com o nome desses elementos. Então, primeiramente, a gente tem o O3, que ele é o ozônio. A gente vê bastante ele quando a gente vai falar de aquecimento global, efeito estufa e essas coisas, principalmente a atmosfera e tudo mais. Aqui a gente tem H2O, que acredito que todo mundo conheça, que é a água, né? Bom, o Na, ele é um elemento químico, ele representa o sódio. Aqui a gente tem o P4, que é o P significa fósforo. E se vocês notarem aqui, a gente tem 4 átomos de fósforo, ou seja, aqui é uma molécula. Aqui a gente tem o CH4, que é o metano. Aqui a gente vai ter o CO2, que é o dióxido de carbono, e o CO, que é o monóxido de carbono. Não se atentem a essas nomenclaturas, porque a gente vai aprender lá para o final, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que descobrir o número de substâncias simples. Como é que a gente caracteriza uma substância simples mesmo? Ela é formada por uma substância química, certo? Por um único elemento químico. Então vamos ver aqui. O O3, ele é formado por mais de uma substância química? Não, né? Então ele entra como substância simples. Então já contamos um. O H2O. Bom, aí não, né? Porque aí a gente vai ter dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. Então a água não é uma substância simples. O Na, sim, ele é uma substância simples, porque ele tem apenas um elemento químico aqui e nada mais. Então, nós podemos contar ele também. O fósforo, sim, por mais que tenham 4, a gente tem um único elemento químico. Então, correto. O metano, não, né? Porque a gente tem 4 átomos de hidrogênio e um de carbono. Então, ele vai ser uma substância composta. Então, não. Dióxido de carbono, também não, porque a gente tem 2 átomos de oxigênio e um de carbono. Então, não. Ele também vai ser uma substância composta. Ops, aqui eu troquei o sinal. É um X também. E aqui a gente tem o monóxido de carbono. Aí sim, porque a gente tem dois elementos, mas aqui a gente chama de um átomo isolado. Então a gente pode considerar isso aqui como correto. Então a gente vai ter o total quantas substâncias simples? Uma, duas, três e quatro. O que é referente à alternativa C. Então nós temos 4 substâncias simples. Agora vamos para a nossa quinta questão. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que... Vamos ler as afirmativas resolvendo a questão. Então vamos lá, vamos analisar cada afirmativa e ver se a gente consegue chegar a qual afirmativa está correta. Todas as substâncias são simples? Bom, vocês já sabem como definir uma substância simples, então vamos ver. O A2 é uma substância simples? Sim. Correto? Correto. O H2 é uma substância simples? A mesma coisa, correto. H2 é uma substância simples? Não, né? Porque ele está composto por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, não é uma substância simples. Isso já descarta a alternativa A, certo? Agora a B. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. Somente? Acho que não, né? Porque aqui a gente tem o O2, o H2, a gente tem sim o O3 como substância simples, mas vocês estão vendo que aqui a gente tem o Pb? E o Pb é uma substância simples e não conta nessa afirmativa aqui. Então a afirmativa B está errada. Todas são substâncias compostas? Não, né? Porque a gente já viu aqui que a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis substâncias simples. Então, não. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas? S8 não é uma substância composta, né? Porque é formada só por um elemento químico. Ela é uma substância simples. Então, essa aqui também está errada. E agora a gente tem a alternativa E. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples? Exatamente. Se atentem que não está falando somente, igual nas outras questões. Está falando que essas substâncias são simples. E elas são mesmo. Então, essa aqui está correta. E a gente assinala a alternativa E. Agora vamos para a nossa última questão para finalizar essa lista. Nossa questão 6.
Ela fala: 7 cubos de gelo foram colocados dentro de um copo com água líquida. O número de fases nesse sistema é. Bom, pessoal, isso aqui é para fechar com chave de ouro. Quantas fases a gente está vendo aqui? Sempre que a gente tiver uma mistura, a gente vai considerar o que está no nosso campo de visão para ver quantas fases ela tem. E aqui a gente não tem duas fases, porque eu estou vendo o gelo e depois eu estou vendo a água. Isso quer dizer que ela tem duas fases. Por mais que eles sejam a mesma substância, que é H2O, uma substância composta, a gente está vendo dois tipos, dois estados físicos do H2O, que é o sólido, que é o gelo, e a água, que é o líquido. Então, assinalamos a alternativa B, que é duas fases, certo? Primeira fase é o gelo, e a segunda fase é a água em estado líquido, certo?